Oi, turminha! Como vocês estão? Temos aprendido que as ideias podem surgir em qualquer momento e que o sonho da humanidade de voar levou a grandes descobertas tecnológicas que até ultrapassaram as nuvens. Isso mesmo, a humanidade já fez viagens para fora do planeta Terra. Agora, vocês já imaginaram se todos nós pudéssemos voar pelo espaço em nosso dia a dia? Isso seria um avanço gigante, né? Mas uma coisa já aprendemos: as invenções não param e as inspirações podem surgir a qualquer momento. Seja ao observarmos uma ave voando no céu, uma pipa aprumada no ar, ou até mesmo ao assistir a um filme com seu super-herói ou heroína favorito. E aí, vocês já estão preparados para embarcar em mais uma viagem rumo a outras aprendizagens? O programa vai começar. Bom dia! Com o meu coração cheio de saudade, eu recebo vocês na sala da minha casa, onde permanecemos aqui, tá tão fresquinho. E lá no nosso pé de poesia, tá um calor, um sol. E quem é que tá lá ainda, gente? Quem é que tá lá ainda? O nosso amigo Teiu, o nosso lagarto. Ele tá lá. E a gente então permanece aqui nessa sombrinha gostosa dessa sala fresquinha, combinado? E hoje, o meu coração cheio de saudade está cheio de saudade de você. Está cheio de saudade de olhar nos seus olhos, de abraçar você, de sentir o seu cheirinho, de ouvir a sua voz, ouvir suas perguntas, ouvir suas risadas. E o meu coração também está cheio de saudade dos meus avós, que não estão mais aqui. Hoje eu ouvi a voz da minha avó na memória do meu coração, cantando. Ela gostava muito de cantar, a minha avó paterna. E uma das músicas preferidas dela é essa que eu vou cantar para vocês e eu convido vocês para cantar comigo. Vamos lá? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque eu te quero bem. Nessa batida do meu coração, cheio de saudade, eu trago na minha voz o mel que escorria da boca da minha avó enquanto ela cantava. Enquanto ela falava poesia. E para a gente falar de saudade no dia de hoje, e para a gente falar de poesia, e para a gente falar sobre o mel na boca, eu trago essa doçura que é André Neves mais uma vez pra gente. Vamos ler juntos Mel na Boca, da editora Cortez. Este livro tão bonito, no dia do lançamento do livro eu estava presente e André Neves me presenteou e colocou uma dedicatória para o meu filho, que eu dei a ele de presente.
Estamos na semana do Dia das Crianças e nada melhor do que dar de presente a vocês, crianças, um livro, uma palavra cantada, uma palavra contada, uma poesia. Então eu ofereço a vocês, nessa semana, que é nossa semana. Vamos ler juntos? Eu vou mostrar para vocês a dedicatória, olhem só. Estão vendo? Wilson, música para encantar a fantasia com afeto. André Neves, 2014. Que presentão, não? Vamos começar a nossa leitura. Observem as ilustrações que conversam com as palavras que serão narradas por mim. Lentamente o dia se enrosca nos galhos da árvore e ilumina o pátio. Pendurada, a gaiola com o pintacilgo dá bom dia ao sol. O avô gosta de pássaros e manhãs. Tino, o neto, também gosta e tem mel na boca quando canta. A casa do avô é canção passageira nas férias do menino. Lugar tranquilo para descansar é cidade pequena. O tempo fica longo com brincadeiras e um cantinho de preguiça. Tino aproveita os dias com pés descalços e cantarola músicas que o avô gosta de ensinar. Todas as manhãs, Tino canta. Parece afinar os instrumentos da natureza. E o pintacilgo, sempre calado, apura o ouvir. Faz tempo que o neto descobriu a música nos instrumentos do avô, que já havia tocado na orquestra daquela cidadezinha. E Tino nunca mais parou. Havia música nas panelas da avó, na vitrola velha, no jardim e na bicicleta. Tino prefere andar de bicicleta com a ajuda do avô, que segura o assento e o guidão sem soltá-los, de modo algum, enquanto o neto não aprumar a coragem. Ele sabe, é seguro. Mesmo se o avô soltá-lo, há aquelas pequenas rodinhas laterais para auxiliar no equilíbrio. Empurra, avô! Empurra! Importante é sentir o avô ali, juntinho, cheio de cumplicidade. Um dia, no meio daquela algazarra, de repente, o pintacilgo começa a cantar. Tino se desequilibra quando outra música envolve seu mundo e faz o avô olhar para a gaiola. O avô abre os ouvidos para o pássaro e o cantar continua até o cair da tarde. À noite chove. Chove tanto. No céu não há estrelas. A queda d'água deixa o pátio quieto e pequenas gotas cintilantes molham os pensamentos de Tino.
Se ele não andar de bicicleta no dia seguinte, será que o pássaro desanima e para de cantar? Enquanto pensa, Tino finge ver a noite passar. No dia seguinte, uma luz diferente ilumina o pátio. A gaiola amanhece vazia. O avô força o olhar entre os galhos. Olha atentamente e nada. Tino chega em silêncio. Num gesto de doçura, o menino segura as mãos do avô para não ferir ainda mais aquele momento. Era só um pássaro, vô. O avô não responde. Prefere estar só. Pensar no entendimento besta para explicar a fuga do pássaro. E Tino ainda é menino demais para sofrer dessa mania de tentar entender as coisas. É inútil, Tino sabe. Ele caminha na direção do avô e canta. Pensa que a música pode deixá-los próximos. Mas nada pode ser mais próximo do que a verdade. Tino respira fundo e diz: Vô, eu soltei o passarinho. Ele precisava voar. Segundos de silêncio. A imaginação de Tino também silencia. O avô branda o olhar, pega a bicicleta e a leva em direção à rua. A folia acabou. A respiração de Tino fica presa na garganta com o que está por vir. É o acerto de contas. O avô passa a bicicleta para fora da casa. Pouco depois, o pneu range e estala. Em dó menor, Tino tenta falar algo que não sai. O arrependimento parece grande demais para soltar da garganta. O avô chama o neto e Tino sente um misto de tensão e surpresa. Tino é suspenso e colocado na bicicleta. Ele sorri para o avô quando vê, com o canto do olho, que ela está sem aquelas rodinhas. Aquelas que servem para auxiliar o equilíbrio. Tino agarra o guidão, firma os pés nos pedais e o avô assobia com um empurrãozinho. Rua de cidade pequena é livre. Dá para ir e vir tranquilamente. Entre a casa e a rua tem um muro com um portãozinho frágil. Tino cantarola músicas que o avô gosta de ensinar. Andar de bicicleta é bom. Querer bem é melhor ainda. Pede poesia. Movimento por uma escola literária com mel na boca. A gente se vê. Olá, eu sou a professora Beth
e eu vim convidar vocês para viajarem comigo para um outro planeta, num foguete de papel. Bora? Para esta atividade, nós vamos precisar de cola branca, papéis coloridos, régua, fita adesiva, tesoura sem ponta, papel alumínio, uma garrafa PET e um pedaço de cano de PVC. Nós vamos iniciar a construção do nosso foguete pelo lançador e para isso nós vamos precisar agora da garrafa PET e do cano. Este cano de PVC tem aproximadamente 25 centímetros e 20 centímetros de diâmetro aqui. Peça a ajuda de um adulto para você conseguir um pedacinho deste cano, mas percebam que ele entra e sai com facilidade do bocal da garrafa PET. Para nos ajudar com isso, vamos pegar um pedaço de fita adesiva, fita crepe, e vamos envolver, deixando 1 ou 2 dedinhos aqui, ó, e envolvendo. Percebe como eu estou fazendo? Vai passando um pedacinho de fita, vai colocando. O ideal é que ele entre aqui na garrafa PET e fique apertado, percebem? Como agora se ajustou? Essa é a intenção, é que o cano fique preso aqui na garrafa PET para ele ser o nosso lançador do foguete. Então, reserve agora a garrafa PET, o seu lançador, e vamos para o próximo passo. Agora, nós vamos pegar o papel colorido, que pode ser cartolina, vamos fazer alguns recortes para fazer o corpo do nosso foguete. Vamos primeiro recortar um retângulo de 20 por 8, 20 centímetros por 8. Vamos recortar um círculo que será o nosso cone e vamos ter que recortar também 3 aletas. Essas aletas funcionam da seguinte forma: nós vamos pegar um pedacinho de papel e vamos dobrar aproximadamente 1 centímetro. Vejam, peguem a tesoura. Depois de feito essa dobradura de 1 centímetro aqui, que será a base, recortem de ponta a ponta, tirando um triângulo, percebem? Agora que fizemos as aletas, reserve então as 3 aletas e vamos fazer o nosso cone utilizando este círculo. Então, você vai recortar o círculo até o meio, tá vendo? Uma parte aqui, ó, até o meio. Agora, nós vamos pegar então essas 2 partes e traçar elas, uma para lá e a outra para cá, uma por cima e outra por baixo. Vamos trazendo, até ela ir se tornando um cone, percebem? Então, o nosso círculo está se tornando um cone. Olha aqui. Agora, vamos passar cola e unir. Agora, com todas as partes recortadas, nós vamos pegar o retângulo e o lançador e vamos envolver aqui no nosso cano este pedaço de papel. Veja, para que ele fique um pouco folgadinho assim, ó, ele consiga entrar e sair, e vamos colar esta parte.
Agora que ele colou, tá vendo? Com essa parte pronta, nós vamos reservar e pegar aquele pedaço de papel alumínio de aproximadamente 20 por 20 e vamos amassar e fazer uma bolinha. Essa bolinha será colocada aqui dentro do cone. Então, passe cola e cole a bolinha lá dentro. Assim, percebe? Para dar continuidade no corpo do nosso foguete, nós vamos utilizar as aletas. Nós temos 3 aletas daquele tamanho e formato que eu orientei. Eu vou estar passando isso na parte descritiva do vídeo também. E aí então nós vamos passar cola nessa base, nessa lateral aqui. E vamos distribuir as aletas com um espaçamento igual. Então vamos colando ela aqui na parte de baixo do nosso foguete, tá vendo? Vejam como está ficando o nosso foguete. Depois de foguete pronto, para onde você pretende ir? Para Marte? Visitar a Lua? E tomar um banho de sol lá no sol? Agora nós vamos passar cola aqui na bolinha de papel alumínio e vamos colar a parte de cima do nosso foguete. Pronto! O seu foguete, nosso foguete está pronto. Você pode desenhar, pintar, escrever coisas nele. Pegue o lançador, coloque o foguete e aperte a garrafa. É bem legal. Você pode apertar com a mão, apertar entre as pernas e seu foguete vai longe. Até a próxima! Tchau! Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Missão Marte. Eu sou Júpiter, do planeta Júpiter. Eu sou a Luna, lá da Lua. E esse aqui no meio é o Sol. Se a gente pudesse morar em outros planetas, bem que a gente podia ter uma casa de praia no Sol, né? Aí todo dia ia ser verão. Só que o Sol não é um planeta, Júpiter. E lá deve ser muito quente. Com certeza. O Cláudio quer brincar também. E ele trouxe Marte. O Cláudio quer morar em Marte. Olha, Marte não é tão quente. É que Marte fica mais distante do Sol. Ah! Será que dá pra gente morar em Marte? Eu acho que... eu acho que se lá tiver água, dá. Viu, Cláudio? Se tiver água, dá pra gente morar em Marte. Mas por que precisa de água pra gente poder morar em Marte, Luna? Porque aonde tem água, tem vida. E se existe vida, é porque dá pra morar lá. Tá, mas será que tem água em Marte?
Será? Será que também tem água em Marte? Eu quero saber. Eu também, Júpiter. Eu também quero saber. Eu quero saber porque o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. E agora? Como a gente vai fazer pra descobrir se tem água em Marte? Observando Marte bem de pertinho. Júpiter, Cláudio, já sei como a gente vai fazer essa super observação. Vamos nos secar e visitar o Galileu. Vamos procurar Marte. Tim! Achei, Júpiter. Equipe Bagre Azul, Marte está no foco. Obrigada, Galileu. Vamos começar a nossa observação Terra-Marte. Não esqueça as anotações, cientista Luna. E aí, Luna? Achou água? Calma, Júpiter. Precisamos observar com calma. Depois de você, sou eu. Nossa! Marte parece muito com a Lua, só que vermelha. Precisa anotar isso. Minha vez. Olha, tem buracos em Marte. Acho que são piscinas. Luna, o Cláudio também quer ver Marte. É grande, né? Marte está entre a Terra e Júpiter. Legal! É perto da Terra, mas longe do Sol. Será que essas manchas em Marte são de água? Será que são rios? Ou será que é um mar? É um mar que tá cheio de peixes peludos, com um montão de olhos e muito mais dentes do que tubarão, sabia? Como a gente vai descobrir se esses buracos em Marte têm água, hein, Luna? Olha, é o Curiosity. Quem? O Curiosity, Júpiter. O robô enviado em missão para Marte. É isso! A gente vai fazer de conta que era robô e ia em uma missão a Marte. Legal! Vamos procurar os peixes marcianos. Somos robôs! Será que a gente pode voar como um foguete, Luna? É o Curiosity! Acho que ele veio pescar peixe marciano. Bem-vindos, amigos exploradores. Fizeram boa viagem? Fizemos sim! Muito obrigada! A nave balançou um pouquinho, mas a gente nem sentiu direito. Né, Cláudio? A gente não tem medo de nada. Queremos muito começar a nossa nova missão. Cadê a água de Marte? Onde ela fica? A nossa missão é descobrir se aqui em Marte tem água. Ai, a minha cauda tá congelando. Planeta Marte marcando temperatura de menos 140 graus centígrados. Menos 140 graus? Nossa! Nenhum lugar na Terra é tão frio! E agora? Ô, Luna, como a gente vai pescar com esse frio? Ô, Júpiter, se aqui é tão frio, a água deve estar congelada, como os lagos no inverno. Exatamente, robô Luna. Foram encontrados sinais de água congelada em Marte. Oba! Vamos poder morar em Marte, então. Êêêê! Foi neste local que encontramos sinais de água. Seria legal ter uma casa de praia aqui. Pera, ô Curiosity, a água de Marte vem do rio ou do mar? Há sinais de que a água seja salgada. Como o mar! Essa é a melhor experiência de todas! Vamos escolher um lugar legal para nossa casa de praia, bem na frente do mar cheio de peixe. A gente pode morar em Marte e passar férias na Terra. Para os humanos morarem em Marte, é preciso que o planeta passe por uma terraformação.
Terraformação? É a transformação de Marte em um lugar mais parecido com a Terra. Será que dá pra fazer essa terraformação pras férias? Teria um feriado antes. Curiosity, como seria a vida em Marte? A vida em Marte seria bem diferente. Para começar, nada quente. Em vez de caminhar, flutuar, esqueça qualquer roupa. Calça, bermuda, blusa, camiseta. A moda em Marte é interestelar. Aqui seu traje é espacial. Ideia de gênio, já que além do frio em Marte não tem oxigênio. Explorar Marte é missão espacial. Passear em Marte pode ser legal. Férias em Marte, super genial. Viver um dia em Marte vai ser sensacional. Explorar Marte é missão espacial. Passear em Marte pode ser muito legal. Férias em Marte, super genial. Viver um dia em Marte vai ser sensacional. Eu quero uma casa de praia em Marte. Eu também, Júpiter. Podemos procurar os peixes agora? Luna, acho que o Cláudio achou um peixe peludo marciano. Ai, Cláudio. Oba, minha pantufa preferida. Obrigado, Cláudio. Galileu, olha só o meu urso marciano. Ele é meio urso, meio pé grande. Nossa, e como os ursos marcianos respiram? Com trajes interestelares. É porque em Marte não tem oxigênio. E a gente vai ter uma casa de praia em Marte, bem em frente ao mar marciano, igual essa aqui. Uma casa de férias marciana? Que legal! É mesmo. Galileu, quer assistir o show da nossa missão em Marte? Esses são os nossos desenhos da missão a Marte. Eu que desenhei o urso. Obrigada, Júpiter. Ficou muito lindo. Eu também desenhei o pinguim marciano. E a Luna desenhou o Curiosity. Vem logo, Júpiter. Vovô, vovó, Galileu, capitão, eu sou a robô Luna. E esses são o robô Júpiter e o robô Cláudio. Eu vou contar pra vocês como é a vida em Marte. Fala da nossa casa de praia marciana, Luna. Calma, Júpiter. A vida em Marte seria bem diferente. Para começar, nada quente. Em vez de caminhar, flutuar, esqueça qualquer roupa. Calça, bermuda, blusa, camiseta. A moda em Marte é interestelar. Aqui seu traje é espacial. Ideia de gênio, já que além do frio em Marte não tem oxigênio. Explorar Marte é missão espacial. Passear em Marte pode ser legal. Férias em Marte, super genial. Viver um dia em Marte vai ser sensacional. Explorar Marte é missão espacial. Passear em Marte pode ser muito legal. Vem cá, vovó. Vem pra cá, vovô. Galileu, vem dançar com a gente. Mas dá pra dançar sem ser robô? E sem traje espacial? Claro que sim! O capitão vai furar minha bola. Capitão, já aqui com essa bola. Muito bom show sobre Marte, Luna. Obrigada, Galileu! Minha barriga tá roncando. Eu acho que eu tô com fome. Eu vou preparar um lanche pra gente. De novo? Mas que barulhão! Por que será que a nossa barriga ronca? Será que outra parte do corpo também ronca? E a barriga do Cláudio? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna. Luna, Luna. Oi, galera! Tudo bem com vocês? O papo do Você Sabia Saúde de hoje é muito interessante. Você sabia que os alimentos in natura e os minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação? E você sabe o que são esses alimentos?
Eu vou explicar para vocês. Os alimentos in natura são aqueles que vêm direto da natureza, como é o caso das folhas, frutas, verduras, legumes, os ovos, as carnes. Já os alimentos minimamente processados são aqueles que não têm adição de substâncias ruins, como é o caso do arroz e do feijão, a lentilha, por exemplo, castanhas sem sal, sucos de fruta sem adição de açúcar, farinha de mandioca, como é a tapioca, a farinha de trigo, as massas frescas. Esses alimentos se enquadram nessa categoria. Agora, existem alimentos como os alimentos processados, que são aqueles produzidos pela indústria para durarem mais tempo, parecerem mais bonitos e atraentes. São os casos dos alimentos enlatados, em conserva, aqueles pãezinhos e queijos feitos com leite, sal e coalho. Esses alimentos eles devem ser consumidos com moderação. Mas você deve estar se perguntando, mas e aqueles alimentos cheios de gostosuras? As salsichas, sorvetes, chocolate, salgadinhos e refrigerantes, sopa e macarrão instantâneo, alimentos congelados, aqueles prontos para aquecer e consumir. Esses são os vilões da nossa saúde, são os alimentos ultraprocessados. Eles têm bastante substâncias e devem ser evitados ao máximo, porque eles não trazem nenhum benefício à nossa saúde. E, na verdade, o perigo está em querer consumir esses alimentos somente. Para finalizar o Você Sabia Saúde de hoje, eu vou deixar uma dica muito especial para você espalhar para todo mundo. Descasque mais e desembale menos. Na segunda-feira, eu tô de volta. Tchau, tchau! Olá, eu sou a professora Maíra e hoje vamos aprender um pouco mais sobre como podemos, através das nossas atitudes, tornar o mundo em que vivemos mais amoroso e respeitoso. Para isso, vamos fazer um exercício, sentando com uma postura reta e fechando os olhos. Respire fundo, sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. E imagine todos os seres vivos pertinho de você. As pessoas, os animais, as plantas, todos os seres vivos do planeta passando na sua frente. Agora, imagine uma luz branca envolvendo todo mundo, uma luz branca gigante. Pense no que você poderia fazer para que todos esses seres vivos ficassem mais felizes nesse mundo. Que atitude sua seria importante para tornar o mundo mais feliz? Agora, respire bem fundo e abra os seus olhos bem devagar. Faça um desenho sobre o que você pensou para tornar os seres vivos mais felizes nesse mundo e compartilhe com seus familiares. Nos vemos então na próxima aula. Um grande beijo e até logo! Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui quem fala é a professora Thaís e hoje eu vim aqui com uma dica de um jogo, o jogo da velha com arremesso, onde eu irei aqui estar mostrando para vocês a maneira de estar brincando em casa com a família de vocês, utilizando alguns simples materiais que temos em casa. Bora lá para o nosso jogo? Eu brinco daqui, vocês brincam daí, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso jogo. Se divirtam. Fico por aqui.
Um beijão e até a próxima. Tchau! Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Sexta-feira já. Essa semana passou rapidinho, né? Um dia parece que não faz tanta diferença, mas faz muita diferença sim. Hoje vamos falar sobre os voos, mas com a possibilidade de criação de alguns objetos que conseguiram chegar no espaço. A Pro já contou um pouquinho dessa história aqui para vocês. Vamos descobrir outras curiosidades no encontro de hoje. Só que antes, eu estou curiosa para ver os resultados do Quebrando a Cuca. A proposta era que vocês pensassem no que nós precisávamos ter ou como era possível mantermos um avião voando, planando no ar. Eu te contei algumas coisas aqui essa semana, fizemos algumas descobertas. Será que elas vão aparecer nas hipóteses de vocês? É o que nós vamos descobrir agora. Vem comigo! Então vamos lá, turma, preparados aí para mais uma síntese do nosso Quebrando a Cuca? Então a proposta, a Pro já adiantou aqui, a proposta era que vocês me respondessem como o avião consegue se manter no ar. E a maioria de vocês trouxe a ideia das asas, que foi uma das primeiras propostas que eu apresentei para vocês aqui nessa semana. Nós falamos das pipas, falamos de algumas características que vocês mandaram bem nas pesquisas e nas respostas, viu? Tem algumas crianças que estão compartilhando comigo pesquisas muito ricas. A semana passada nós tivemos alguns materiais assim, essa semana também. Na semana passada, a Ana Souza mandou uma super pesquisa pra gente, só que a pesquisa a Pro não consegue colocar ela todinha aqui na tela, mas queria te dar os parabéns. E essa semana eu tive uma super pesquisa do Amado Santos, muito legal mesmo. Essa iniciativa de vocês é bem bacana, então queria deixar os parabéns, tá bom? Então vamos lá, algumas possibilidades. Os primeiros registros que vocês apresentaram aqui, eu trouxe duas crianças do Celso Furtado, a Yasmin Lindsay Gomes de Araújo, do 5º ano, disse que o avião consegue se manter no ar por causa de minúsculas partículas de ar, o formato das asas que ajuda com que o ar se acumule mais embaixo das asas, assim dando mais estabilidade, porque o ar que passa em cima do avião não se acumula e assim o avião consegue voar. E ainda falou de 3 forças, na verdade 4, né? Arrasto, peso, tração e sustentação. Eu falei delas aqui essa semana, hein, Yasmin? A Caroline Avelino, do 3º ano, também no Celso Furtado, falou que as asas construídas no avião fazem com que ele possa voar, pois quando o vento bate forte de baixo, faz com que as asas sejam sugadas para cima, gerando uma força necessária para o avião sair da terra. Assim, o vento conseguiu vencer o próprio peso do avião e fazer com que ele decolasse por seus próprios meios. Parabéns! Que mais que nós temos aqui? O Nicolas Oliveira, do 2º ano da Escola Carlos Drummond, disse que o avião voa por causa do formato das asas e de outras partes, como turbinas e pás, que geram impulsos. Além disso, os caminhos que o ar percorre por todo o comprimento do avião geram diferenças de pressão que permitem o voo. E então é por isso que, para movimentar o avião descendo ou subindo, os pilotos mexem na posição das asas. O Caio, da Escola Amador Bueno, do 3º ano, disse que o avião tem asas como pássaros e tudo que tem asas voa.
nem tudo, viu, Caio? Tem algumas coisas que têm asas e não consegue voar tão alto assim não, mas isso é assunto para outra hora. As asas construídas no avião fazem o avião voar. Quando o vento forte bate de baixo, faz com que as asas sejam sugadas para cima, gerando a força necessária para o avião sair da terra. Bem parecida com a da outra colega, vocês estão de parabéns. A Letícia Barbosa, da Escola Perseu Abramo, do 3º ano, diz que acredita que o avião se mantém no ar por causa do seu super jato e ainda por causa da sua forma aerodinâmica. E o Douglas, da Escola Cerqueira César, do 2º ano, disse que para que o avião se mantenha no alto, é necessário que as turbinas estejam ligadas, criando um grande fluxo de ar que passa por toda a fuselagem da aeronave. Parabéns, mas ainda não acabou. Olha só o que temos aqui. Temos o Guilherme. O Guilherme é super participativo, eu sempre recebo produções do Guilherme excelentes, a família ajuda bastante. Então, nessa imagem aqui que o Guilherme está segurando para nós temos um avião que foi feito com cola quente, para que ele consiga perceber o formato desse avião com o toque dos dedos, né? Então, ele não consegue ver a imagem, mas ele consegue sentir e criar todas essas aprendizagens aí na sua cabecinha. Guilherme, parabéns! Você arrasa sempre. A Pro fica sempre muito feliz de receber as suas produções, tá bom? E aí, o Guilherme tem um registro ali embaixo dessa imagem, mas, em síntese, ele diz que as asas e outras partes do avião arrastam o ar e, por isso, o avião consegue voar. Então, parabéns, Guilherme! Agora, na sequência, eu coloquei o Luiz Otávio, o Davi e a Mariane, porque eles mandaram o registro dessa semana de uma forma um pouco diferente. Vamos ver o que eles aprontaram para compartilhar essas ideias conosco? Então, vamos lá! Deixa a Pro só arrumar aqui para vocês conseguirem ouvir, né, Pro? Senão a gente não consegue ouvir nada. Vamos lá, acho que agora vai dar certo, hein? Gente, esse é do Quebrando a Coca. Vamos falar como é que o avião consegue se manter no ar. A primeira coisa é simples. É porque a asa dele aqui corta o ar e deixa uma parte por baixo e por cima. Aí dá equilíbrio para ele ir no ar e não cair. A explicação foi de Luiz Otávio. Luiz Otávio, parabéns! Esse seu equilíbrio ficou perfeito. A Pro adorou. Agora vamos ver o próximo que teremos por aqui. Davi, como é que o avião consegue voar? Ele tem asa, ele voa por causa das asas, porque ele tem tubo atrás. Tubo? É tubo quando sai negócio meio azul que faz ele pegar muito impulso. É? E o que mais? O que mais? Ele tem aquele negócio atrás, né? Pra quê? Pra quê? Pra ele conseguir virar roda. Pra virar roda? Ai, muito legal, adorei. Tem muitas hipóteses aqui. Vamos ver mais uma. O que a Mariane tem para nos dizer? A diferença na velocidade na passagem de ar faz com que a pressão na parte de cima da asa seja menor. Ai, Mariane, muito bem, super graciosa, parabéns, viu? Então vamos agora, para finalizar,
Olha só o que o João Vitor nos mandou. Inclusive, eu compartilhei uma imagem bem parecida com vocês essa semana, né? Temos aqui a proposta da Alessandra, aluna do 2º ano B. Ela fala que o avião voa por causa do vento. E aqui em cima o Arthur, o desenho do Arthur, do 2º ano também. E ele diz o seguinte: eu acho que ele voa planando e é impulsionado pela turbina que pega o ar da frente e joga para trás, contrário ao que acontece com o ventilador. Arthur, adorei a sua hipótese também. Vocês estão todos de parabéns, adorei todas as contribuições e essas são apenas algumas que a gente colocou aqui para compartilhar as ideias que nós discutimos aqui nessa semana. Então agora espera um pouquinho que a Pro já volta. Pronto, já voltamos com tudo anotadinho, tema do encontro, data de hoje, hipóteses do Quebrando a Cuca compartilhadas e vamos seguir viagem. O ser humano sempre quis, né? Eu falei para vocês já que ele sempre teve esse sonho de voar. Só que isso, turma, não ficou limitado apenas aos aviões, não. Ele começou a querer sair do planeta Terra e ir explorar o universo, o sistema solar. Então, viajar pelo espaço, descobrir novos planetas, novas composições, materiais diferentes que nós não temos aqui no nosso planeta, sempre fez e continua fazendo parte das invenções, das explorações que o ser humano tem feito por aí. Você lembra que eu te contei que os primeiros objetos espaciais, eles foram enviados ao espaço com animais. Tivemos macacos, plantas, né? Tivemos cachorro, gato, até mesmo micro-organismos. Então foram muitos testes em seres vivos, utilizando aí seres vivos, animais e vegetais, para verificar como que esses seres vivos se comportavam em condições ambientais tão diferentes das condições que nós temos aqui. Então essa busca, ela continua sendo, essa exploração, né? Busca não, a busca ele já conseguiu ir. Então essa exploração, ela continua acontecendo. E eu tenho um pouco dessa história para compartilhar com vocês e algumas imagens para te mostrar. Então eu vou compartilhar a minha tela com vocês, vocês vão ver a Pro pequenininha, eu vou te contando essa história e te mostrando algumas imagens, tá bom? Então vem comigo. Então vamos lá, turma, vamos começar a viajar um pouquinho aí pelo espaço. Eu tenho algumas coisas para te contar. Durante muitos séculos, a curiosidade do ser humano sobre o espaço e tudo que se encontra no seu interior sempre foi muito grande. Ao observar o céu, especialmente à noite, é possível ver alguns astros, estrelas. Isso motivou a humanidade a estudar, pesquisar os enigmas que vinham do universo. Com todo o desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento das ciências, que eu tenho te contado um pouquinho por aqui, alguns países destinaram vários anos de pesquisa, muitos e muitos bilhões de dólares, para que eles pudessem realizar algumas viagens espaciais. Os primeiros países, né, que conseguiram isso foram os Estados Unidos e a União Soviética. Isso fez com que outros países iniciassem uma verdadeira corrida espacial. A primeira exploração direta do espaço teve início no dia 4 de outubro de 1957. Nessa data, a União Soviética enviou um satélite artificial denominado Sputnik, que é esse que eu estou te mostrando aí na imagem. Ele foi lançado de uma base russa localizada no Cazaquistão.
No mês seguinte, o primeiro lançamento, logo depois que passou um mês desse primeiro lançamento, um outro foguete chamado Sputnik 2 foi quem levou aquela primeira cadela para o espaço. Lembra que eu te contei dos animais que já foram para o espaço? A cadela Laika. Isso daí foi um fato bem marcante, principalmente porque a cachorrinha, infelizmente, não conseguiu sobreviver. Passado esse evento, o primeiro ser humano a entrar no espaço, fizeram vários testes, vários equipamentos e tudo mais. E aí tivemos o primeiro ser humano a entrar de verdade no espaço, Yuri Gagarin. E ele pôde, lá do alto, observar o planeta Terra. E essa imagem ficou marcada para todos que conseguiram ver essa tonalidade azulada e bonita que o nosso planeta possui. Essa viagem, turma, teve início no dia 12 de abril de 1961. 8 anos depois do primeiro ser humano ter viajado para o espaço, aconteceu um dos principais episódios desenvolvidos pela humanidade. O ser humano não para mesmo, né? No dia 20 de julho de 1969, a Apollo 11 foi lançada rumo à Lua. Na nave espacial estavam os astronautas Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin, e dessa vez não foi apenas uma viagem passeando lá pelo entorno para ver como era a Lua, não. Os tripulantes desceram, pisaram no solo lunar. E isso foi um grande evento para toda a humanidade. Após o ser humano ter pisado pela primeira vez na superfície da Lua, nós tivemos outras missões, mais 6 missões da Apollo, e mais 12 astronautas tiveram o privilégio de pisar na Lua. O Brasil também criou um satélite que foi enviado ao espaço em fevereiro de 1993, por meio do foguete espacial de origem norte-americana intitulado Pegasus. No dia 29 de março de 2006, aconteceu a primeira viagem espacial de um brasileiro, que ocorreu por meio da nave russa TMA-8, que é o nosso astronauta Marcos Ponte, um tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, que foi o primeiro brasileiro a conseguir fazer essas viagens espaciais. Bem legal, né? Então percebam que todos os meios de transportes aí foram criados, pesquisados e investigados para conseguir levar o ser humano até mesmo lá para o espaço. Agora você espera um pouquinho que a Pro já volta. Viu só quanta coisa? Um foguete! Como é possível, né? As pessoas ficarem tanto tempo lá no espaço. Nós temos alguns filmes que mostram essas pessoas investigando e explorando o espaço, viu? Se vocês tiverem curiosidade depois, vocês vão descobrir coisas bem legais da vida dos astronautas que passam aí uma grande quantidade de dias lá no espaço, trazendo ideias, trazendo informações e coisas novas aqui para nós. Então agora, hoje nós encerramos as nossas descobertas sobre os meios de transporte. E o meu desafio para vocês é completar aquela linha do tempo que nós começamos com os transportes terrestres, lembram? Nós prendemos lá no rolinho de papel higiênico e enrolamos lá emendando 2 partes de uma folha de sulfite. Então a proposta é que hoje nós possamos dar continuidade a essa linha do tempo. Então eu vou te mostrar aqui mais uma vez, tá? Espera aí, deixa a Pro desenrolar. Então aqui nós temos uma tira de folha de sulfite, tá bom? Essa daqui o Léo que fez. Aqui nós temos um rolinho de papel higiênico para a gente conseguir enrolar, ó, a linha do tempo, e aí fica bem legal, certo? Então aqui embaixo o Léo colocou primeira roda, que era uma roda quadrada. Depois ele colocou aqui o carro de boi.
Depois, ele colocou aqui em cima os primeiros carros. Colocou os transportes aquáticos, aquaviários, os primeiros aqui movidos a velas, as caravelas. Depois ele colocou os navios. Depois ele colocou o avião. Chegou no carro elétrico e aqui em cima ele colocou o carro do futuro. Na ideia dele é que serão todos parecidos com o Hyperloop. Então você vai construir a sua linha do tempo, marcando do seu melhor jeito toda a evolução que nós tivemos com relação aos meios de transportes, começando lá com os terrestres, passando pelos aquaviários e chegando nos aéreos. Quem ainda não tinha feito a primeira parte, não tem problema, faz tudo agora, tá bom? Então essa é a síntese do nosso desafio, bem simples, né? Construir aí a sua linha do tempo com relação aos meios de transporte, passando do meio de transporte terrestre pelos aquaviários e chegando nos transportes aéreos. A semana que vem vamos falar sobre as descobertas da ciência. Ai, eu estava louca para chegar logo essa semana para a gente compartilhar bastante coisa ainda mais legal do que todas essas outras, mas a Pro gosta bastante da parte de ciência, então vamos investigar muitas coisas legais, tá bom? Eu conto com a participação de vocês. A partir de segunda-feira estaremos juntinhos aqui novamente. Excelente final de semana, descansem, brinquem bastante, se protejam, como eu sempre digo, fiquem bem cuidadinhos, bem guardadinhos aí, protegidos, e na segunda-feira a gente se encontra novamente. Grande beijo, turma, tchau! E aí, galera da EJA, como vocês estão? Esperamos que todos estejam bem. A aula hoje é de Língua e Cultura Portuguesa e aprenderemos sobre regras básicas de ortografia. Importante, não é? Então fiquem atentos e aprendam bastante! Oi, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre ortografia. A ortografia é uma parte da gramática, uma parte da língua importante para nos ajudar a escrever corretamente. A própria palavra ortografia vem do grego, que significa escrita correta. Bom, não só a ortografia nos ajuda a escrever corretamente, né? A gente sabe que existem regras de acentuação, existem sinais de pontuação que contribuem para uma escrita correta, uma escrita interessante, uma escrita que corresponda às regras gramaticais e que corresponda, acima de tudo, à grafia correta. Então, quando a gente vai falando de ortografia, a gente está falando disso, da grafia correta das palavras. Existem muitas regras de ortografia, a gente vai aprender algumas delas na aula de hoje. É fundamental você sempre ler, escrever, consultar dicionários, observar nos textos que você lê e que você produz a escrita das palavras para que você não caia em nenhuma armadilha. É bom a gente lembrar que desde o novo acordo ortográfico, o acordo de 2009, que unificou a escrita entre os países de língua portuguesa, algumas regras mudaram, né? Por exemplo, o alfabeto brasileiro voltou a ter 26 letras com a reinclusão do K, do W, do Y. Então é importante você também reconhecer as letras da língua para conseguir escrever corretamente. Algumas regras mudaram e é interessante que você sempre fique atento a isso, como por exemplo, a queda do trema, que era aqueles dois pontinhos que a gente colocava sobre o U para sinalizar a pronúncia desse U em palavras, por exemplo, como linguística, onde a pronúncia do U fica muito evidente. Esse acento diferencial, esse trema, essa sinalização não existe mais. É importante a gente lembrar também que alguns acentos caíram, como o acento da palavra ideia, que durante anos foi escrita com acento e agora não é mais escrita com acento por conta da regra dos ditongos abertos em palavras paroxítonas. Então, fique atento a essa alteração, porque mesmo após tanto tempo da escrita, da oficialização desse novo acordo, as pessoas ainda têm uma dificuldade de reconhecer alguns padrões ortográficos na língua portuguesa. Hoje eu vou ajudar você a reconhecer alguns deles, ok? Vamos lembrar também que existem os dígrafos. Lembra disso? O dígrafo é aquela sinalização quando duas letras se encontram e têm o mesmo som, o mesmo fonema. É o que acontece, por exemplo, quando há o encontro de dois R's, dois S's, do CH, do SH. Esses encontros de palavras, de letras, chamados de dígrafos, eles representam
uma dificuldade muito comum na língua portuguesa. Essa carinha de dúvida vai acontecer muitas vezes quando a gente escreve, aquele erro de cometer uma fragilidade, não saber se usa dois S, se usa um S, se usa um R, se usa dois R's. É muito comum. Uma outra característica do dígrafo, além dessa reprodução de um som único, né, de um fonema único, é na hora da translineação, ou seja, na hora de você separar de uma linha para outra. Hoje em dia, quando a gente está muito mais acostumado a escrever com suportes tecnológicos, mas na hora de você fazer um texto manuscrito, você ainda precisa separar as linhas. E nessa separação é importante você saber posicionar o hífen direitinho, inclusive porque, por exemplo, quando a gente separa uma palavra como carro, que tem dois R's, eu tenho que deixar o R em uma linha e o outro R na outra. Os textos digitais, quando a gente está escrevendo no computador, por exemplo, eles já justificam para a gente para evitar essa divisão silábica, né? Mas nunca se sabe na hora da escrita de uma redação, por exemplo, de um concurso, na hora de um texto que você está fazendo em sala de aula, pode ser que você precise utilizar essa regra. Então lembra disso, os dígrafos, que são essas letras que têm um fonema único, RR, né? SS, SC, esses dígrafos, quando eles vão ser separados na hora da divisão silábica, da translineação, eles precisam ser colocados, cada parte desse dígrafo, em uma linha, ok? Vamos ver algumas regras específicas? Vamos ver a regra do C cedilha, esse cedilha que é colocado embaixo do C. Esse tópico da língua, quando você tem o E e o I logo após o C cedilha, tem muita gente que confunde e acaba colocando com esse C com cedilha. Não pode. Se tem uma coisa que você não pode fazer na língua portuguesa é colocar a cedilha antes das vogais E e I. Então, por exemplo, eu tenho o verbo adoecer, a variação do verbo adoecer, adoeci, eu adoeci. O C que eu coloco aqui não pode vir com a cedilha. Lembra disso, porque muita gente quando começa a aprender a escrever, ou mesmo depois, começa a fazer associações e a querer colocar o cedilha onde não pode. É importante você não se esquecer dessa regra do cedilha, ok? Nunca colocar esse C com cedilha antes do E e do I, por favor. Bom, vamos lembrar agora, eu falei a palavra bom, né? Bom e mal, bem e mal. Quem nunca errou, hein? Quem nunca confundiu esse mal com U e esse mal com L? Essa é outra dúvida muito comum no ambiente escolar na hora que a gente está escrevendo. Aí eu tenho um exemplo aqui. Usar o celular no teatro é um mau comportamento. Se é um mau comportamento, isso significa que mal aqui nesse contexto está sendo utilizado como adjetivo. Essa palavra está modificando o substantivo comportamento. É um mau comportamento. Uma dica que a gente costuma dar para você conseguir fazer o uso correto dessa palavra é substituí-la pelo seu oposto, que nesse caso é a palavra bom. Mau comportamento, bom comportamento. Nesse caso, são adjetivos, então não esquece que o contrário de mal com U, que é um adjetivo, é o adjetivo bom. Quando você faz essa inversão, fica logo claro qual é o uso correto. Eu poderia dizer, por exemplo, que usar o celular no teatro é um bom comportamento. Mas não é não, hein? Nada de usar celular no teatro, por favor, nem no cinema que atrapalha. Só faz mal a quem está ao seu lado. De fato, quando você está no teatro ou no cinema e alguém puxa o celular e vê aquela luz que incomoda a sua visão, além de ser um desrespeito à obra que você está assistindo, é um desrespeito para a pessoa que está do seu lado. E olha só como essa frase representou isso. Ó. Só faz mal. Esse mal é um advérbio, é o contrário de bem. Então, uma forma de você saber se utiliza mal com U ou mal com L é fazendo a relação com os opostos. E lembrando da classe, né? Bom e mal são adjetivos. Bem e mal, mal com L, contrário de bem, são advérbios. Nesse caso aqui, ó, a palavra mal é um advérbio que modifica o verbo faz. Faz mal, faz bem. Faça essas associações. Dessa forma vai ficar fácil você conseguir reconhecer o uso correto do mal com U ou do mal com L. Vamos ver agora outra questão ortográfica bem delicada, que é o uso da preposição mas, o uso da conjunção mas e o uso da palavra mais, para indicar intensidade, quantidade ou para indicar oposição. Perceba, quanto mais você escrever, mais vai aprender, mas não deixe de ler também. Olha só, eu usei a conjunção mas para estabelecer uma relação entre duas orações, mas marquei anteriormente a ideia de intensidade. Quanto mais você fizer isso, quanto mais você relacionar, ou seja, para expressar intensidade e quantidade, a gente usa mais. Para indicar uma relação de oposição, a gente utiliza mas. É porque na hora de pronunciar, por isso que a gente tem que estar atento à pronúncia e à escrita, porque não há uma reprodução específica da nossa pronúncia na nossa escrita. Muitas vezes a nossa fala vai reproduzir de um jeito e a gente vai ter que escrever de outro. Isso acontece, por exemplo, quando os fonemas não são totalmente correspondidos com as letras.
Quando eu falo, por exemplo, a palavra táxi, que tem 4 letras, mas a letra X é representada por um fonema mais complexo. Então lembre-se disso na hora de escrever. Nem sempre a reprodução, nem sempre vai haver uma adequação entre a fonética e a ortografia. Por isso que você tem que dominar as regras da escrita, para não escrever exatamente como você ouve. Quando a gente começa a aprender a língua, isso acontece, essa reprodução, mas aos poucos você tem que dominar as regras. Como a gente fala às vezes mais, as pessoas acabam repetindo e errando essa palavra. Fique atento a isso, ok? Mas, conjunção que indica oposição, mais com i para expressar quantidade, intensidade, ok? Vamos agora a outra questão interessante, que são os verbos no presente, no passado e no futuro, que são essas terminações, ó. Am e ão. Lembra que esse ão vai ser usado sempre no futuro, ok? Então, verbos que estão no futuro, conjugados nesse tempo, conjugados na terceira pessoa do plural, vão usar a terminação a, til, o. Vamos ver o exemplo. Os técnicos farão a análise e darão o resultado amanhã. Tudo isso é futuro, então eu marco o futuro com a, til, o. Por favor, não vamos confundir. Fizeram os testes hoje. Os testes já foram feitos, o tempo é o pretérito, então eu marco com a finalização, a terminação AM. O AM também pode ser usado no presente, por isso que eu sinalizei ali na explicação, porque eu posso dizer, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, eles amam. Quando eu digo eles amam, esse amam aí que está no presente, também usa a terminação AM, ok? Não se esquece disso, por favor. Vamos ver outros exemplos? Esses também muito comuns depois do novo acordo ortográfico. Alguns acentos caíram. Caíram, por exemplo, os acentos dos verbos ver, crer e ler no plural. Nem todos creem em tudo que leem e veem. Esse acento caiu, esse acento não existe mais com essas vogais duplicadas. Como às vezes a gente lê textos literários na escola, ou textos escritos há mais tempo do que o marco aí divisório do acordo, que foi 2009, e todo o tempo de adaptação a esse acordo, a gente ainda encontra em alguns textos mais antigos a escrita desses verbos com acento, o acento circunflexo, que não existe mais, que caiu. Fique atento nesses verbos ver, crer e ler, ok? Esse acento não existe mais. Uma regra interessante também sobre os sufixos esa com z e es e esa com s. Bom, esses geram muita dúvida. Uma dica rápida que eu posso dar para você, para facilitar a aplicação desses sufixos, lembrar quando eu falo em sufixo, eu estou falando da terminação da palavra, é a gente lembrar, por exemplo, da ideia de que os sufixos es e esa, aqui eu tenho, por exemplo, burguês, princesa, duquesa, geralmente vão ser utilizados nesses títulos que estão indicando autoridades, nessas expressões que indicam, por exemplo, uma princesa, uma duquesa. Eu estou marcando, né, um substantivo feminino, eu estou marcando aqui a autoridade, o título dessa pessoa. Já os sufixos es e esa com z, geralmente a gente utiliza com a criação de substantivos abstratos que advêm de adjetivos, como por exemplo eu tenho aqui o substantivo estupidez e o substantivo realeza, que vem dos adjetivos estúpido e real, ou seja, quando eu crio substantivos abstratos a partir de adjetivos, essa escrita, esses sufixos, a gente utiliza o es e o esa, ok? Essa é uma das distinções legais, interessantes, então lembra que, né, quando forem títulos, autoridades, a gente vai usar o es ou esa, como o caso aqui de burguês, princesa, quando for um substantivo advindo de um adjetivo, a gente vai usar o es e o esa com z. Para a gente finalizar, uma dica em relação a 3 palavrinhas que geralmente geram muita confusão, que são as palavrinhas a, do verbo haver, ha com acento, a, somente como preposição, e o a, que é uma interjeição. Muita gente confunde, especialmente esses dois aqui, ó, ha e a. Bom, eu tenho uma expressão aqui, a, vê se não esquece isso daqui a pouco. Esse a é uma interjeição, que é aquela classe que marca nossas emoções, nossos sentimentos quando a gente quer expressar isso sonoramente, né? Ah, ó, Então esse a, sempre que você for utilizar, muito comum na linguagem coloquial, na reprodução de diálogos, é AH. A, vê se não esquece isso daqui a pouco. Há sempre tempo para aprender. O daqui a pouco eu estou utilizando, geralmente eu utilizo esse a numa indicação de coisas que vão acontecer futuramente, daqui a pouco. Também posso usar expressões de distância, então lembra disso, ok? Para não confundir, por favor. E o HA, que é do verbo haver. Então essa expressão HA nunca confunda com AH. O HA é do verbo haver. Então tenta
Por exemplo, em alguns casos, a gente vai substituir o verbo haver pelo verbo existir. Existe sempre um tempo para aprender, há sempre um tempo para aprender. Então, não confunde a colocação do HA, do AH e do A, ok? Sempre que for tempo decorrido, por exemplo, é HA. Há dias que não nos falamos, não vai ser só com A. Hoje em dia, com a escrita nas redes sociais, as pessoas confundem muito a utilização desse verbo haver e colocam muitas vezes apenas o A sozinho. Isso não está correto, isso não funciona. Sempre que for tempo decorrido é HA. Claro que nos livros de português e nas gramáticas você vai encontrar muitas outras regras de ortografia. Essas são algumas básicas, importantes e fundamentais para você escrever corretamente, ok? Então, sempre na hora de escrever, fique atento à ortografia. Esse foi o tema da aula de hoje. Muito obrigado. Good morning. Today the EGM brings you news about water. Bom dia. Hoje o English Guarulhos News trará para você notícias sobre a água. Our planet is called Planet Water, planeta água. E acontece porque mais de 70% da superfície do planeta é coberta de água. Mas isso não significa que nós podemos consumir toda esta água, pois a grande maioria is salt. Apenas 3% é água doce e destes, 70% está em formato de ice ou no solo. Então, o que sobra para nós deve ser consumido com muita consciência. Há países na América onde os habitantes consomem por dia 370 liters of water. E países na África onde consomem de 7 a 19 liters. Esses números mostram que há muito desperdício deste importantíssimo recurso natural. Sem water não temos plantações e colheitas, alimentos em geral e bebida. Water is life. E podemos sim colaborar para que tenhamos sempre. Vamos entrevistar agora Mr. Sands, Bathing Specialist, que falará sobre boas maneiras de economizar water. Good morning, Mr. Sands. I have some questions for you. Muitas crianças não gostam de tomar banho e acreditam que assim estão economizando água. O que o senhor tem a dizer a respeito? Hello, Thalita. How are you? Essa não é a melhor forma de economizar water. Taking a shower, tomar banho, is very important. É muito importante para nossa health, para nossa saúde. A gente tem que tomar banho every day, todo dia. Qual é a quantidade de água que podemos desperdiçar no banho? Por exemplo, um banho de 15 minutes, ou seja, 15 minutos, gasta aproximadamente 135 litros de water. É bastante coisa. Mas é comprovado que a gente pode tomar um bom banho em apenas 5 minutes. 5 minutos. Assim a gente reduz o consumo de água para aproximadamente 45 litros de water. Como podemos então economizar water? O banho precisa ser eficiente. A gente não pode ligar o chuveiro para ficar brincando ou pensando embaixo da água. A gente tem que aproveitar o tempo para ensaboar, esfregar, enxaguar o nosso corpo. Aí sim a gente está usando corretamente a nossa water. Muito obrigada, Mr. Sands, pela entrevista. Preservar o water é um dever de todos em todo o planet. Vamos assistir agora a matéria que nossa correspondente da região amazônica, Fernanda Baptiste, preparou sobre os mananciais de water e a poluição deste recurso natural. Oh my gosh, it's raining too much. Parece que estamos com algum problema na transmissão. Fernanda, você está nos ouvindo? Já estamos te vendo. Good morning, Thalita.
Convido todos os nossos telespectadores a embarcarem nessa viagem conosco e conhecerem a maior bacia hidrográfica do mundo. Roda a vinheta, produção! O rio Amazonas é o maior do mundo. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e quando entra no Brasil é intitulado de Solimões. A confluência do rio Solimões com o Rio Negro constitui o rio Amazonas. Dentro desta bacia em questão, é identificado um enorme potencial para a geração de energia elétrica, já que muitos afluentes do rio Amazonas possuem características que se adequam às condições básicas para a construção de usinas hidrelétricas. Muitas pessoas se locomovem nesta região através de meios de transporte fluviais, like boats, ships, jet skis, and so on. Não podemos deixar de lembrar a importância de manter os rivers limpos, já que muitos dos rivers do nosso país estão poluídos, como o Tietê River, que já foi um dia cheio de fish and very clean. No water, no life. Sem água não existe vida. É nosso dever transformar essa situação. Faça sua parte aí da sua casa. Juntos podemos mudar o final dessa história. That's it. Thank you so much. É com você aí do estúdio, Thalita Rivers. Agradecemos a Fernanda pela belíssima reportagem de conscientização. Now, the weather forecast, diretamente de nossos estúdios. Hi, my name is Manu. A previsão do tempo para hoje é lots of rain everywhere. Muita chuva. Thank you, Manu. Obrigada pela ótima notícia. Precisamos de rain para a manutenção da saúde humana. Recebemos a foto de uma experiência feita em casa about the water cycle, o ciclo da água. Let's see. Usando uma canetinha, um saco plástico e um pouco de water, o colaborador desenhou a evaporation. O calor irradiado pelo sun aquece a water, que passa do estado líquido para o gasoso, essas gotículas que vemos na imagem. Depois, a condensation, que é o esfriamento dessas gotículas. O agrupamento delas resulta nas clouds, então acontece a precipitation, onde essas gotículas se tornam pesadas e caem no solo em formato de rain, passando para o estado líquido. Por fim, collection. A rain cai sobre a terra e o oceano e a water reinicia o seu cycle. A equipe do EGN agradece a todos pela audiência e deseja um ótimo final de semana. Goodbye!
E é isso aí, turminha, o programa de hoje chegou ao fim. Aproveitem o final de semana e eu espero vocês na próxima segunda-feira às 9 da manhã. Até lá, tchau, tchau!